Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos, nessa noite, glorificar ao Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, por tudo que Deus está falando conosco nesta noite. Acredito que você pode perceber o agir do Espírito Santo no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Nós queremos, juntamente com a igreja, convidar você a abrir a Bíblia. Logo após estaremos agradecendo a nossa liderança por estar aqui com os irmãos. E nós faremos menção de dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. E depois iremos para Isaías 44. Hebreus 9, versículo 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Vá agora para Isaías, capítulo 44. Lerei do versículo 1 até o versículo 5. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. E você diz amém. Amém. Quero fazer uma pergunta. Quantos se sentem satisfeitos por terem o Espírito Santo morando dentro de você? Glória a Deus. Se você meditar nisso todo dia, Deus mora dentro de nós. Glória a Deus. E antes de dar o título e o tema, queremos agradecer a nossa liderança, o pastor presidente, o pastor Dari, que está aqui, nosso segundo vice-presidente, o pastor Daniel Carlos. Muito obrigado ao apoio. Deus abençoe a vida dos irmãos, os pastores, em nome de Jesus. E também a liderança deste culto, o evangelista Francisco, que não está aqui conosco, o evangelista Vitor, e também o nosso irmão auxiliar Mateus, que nos convidou para estar aqui juntamente com toda a liderança. Deus abençoe o evangelista Magdiel e o nosso cantor diácono Leandro. Glória a Deus. E a minha esposa que está ali, que vai levantar a mão assim, para todo mundo ver ela, está ali ela. Nós queremos dar um título e um tema. Gostaria que você repetisse comigo. O caminho do Espírito Santo e a exaltação da igreja. Vamos mais uma vez, vamos lá? O caminho do Espírito Santo e a exaltação da igreja. Quero me utilizar desse tempo para trazer 5 pontos sobre a pessoa do Paráclito, que hoje está conosco. Aleluia. Aquele que pode ser precisamente definido como aquele que foi colocado do lado dos eleitos para ajudar no ministério. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui na terra, o Espírito Santo está entre nós. Mas não só isso. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Porém, houve uma trajetória muito grande para que agora o Espírito Santo
que estava fora pudesse habitar dentro de nós. O primeiro texto que nós lemos, podemos perceber que a parede de separação, ou as leis cerimoniais, que impediam que aqueles que não são judeus recebessem o Espírito, não apenas não apenas com a kavod, ou a presença visível, mas agora a glória da igreja, ela é muito maior do que a glória da antiga aliança, porque o Espírito não está mais no monte, o Espírito não está na arca, o Espírito não está sobre profetas, o Espírito habita dentro do homem simples, dentro da mulher simples, dentro do jovem, dentro da criança, dentro da igreja que está aqui nesta noite, para clamar ao maravilhoso conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. O texto de Isaías já inicia essa promessa. Deus já estava dizendo a Israel que o coração seco, vazio, endurecido sem a presença de Deus e sem a força para ser obediente, e por causa disso a lei se tornou enferma, porque somos pecadores, mas toda essa obra iria ser aperfeiçoada com a morte e ressurreição de Cristo, e quando se cumprisse a promessa, e quando eu for, eu enviá-lo-ei. E por causa disso, do cumprimento dessa promessa, você foi selado com o Espírito Santo e pode nesta noite, livremente, abertamente, abrir a sua boca, levantar as mãos para o céu e adorar ao Deus da glória, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a trajetória, para falar sobre ela no meu primeiro ponto, o Espírito Santo apareceu no monte a um pastor foragido, depois de ter assassinado um egípcio, visto que o desejo dele era de ser libertador, mas não tinha entendimento de como. Um libertador que mata os outros, semelhante a João, que queria que o Espírito descesse com fogo sobre aqueles que não queriam receber Jesus na Samaria. Mas quando o Espírito aparece a Moisés no arbusto, ele chama pelo nome Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Tira todo o teu procedimento. Se desfaz completamente daquilo que tu é. Porque quando eu habito, esse ambiente se torna completamente santo. Glória a Deus. E Deus arregimentou Moisés, que demonstrou a primeira característica de quem tem um verdadeiro chamado de Deus. E qual é essa verdadeira e primeira característica? Não aceita, não quer e resiste e diz que não vai. E ele diz: eu não sei falar. E Deus lhe responde em Êxodo 4:11: quem fez o surdo, o mudo ou o cego? Não fui eu, diz o Senhor. Então Deus está dizendo a Moisés: eu sou a tua capacidade, Moisés. Se eu desci no arbusto, então eu quero que você vá, então vá. O nome Moisés é egípcio e significa criança, Mose. Por isso que Tutmoses, filho de Tot. E eles acostumados com tanto nomes de deuses, Moisés diz: e quando eles perguntarem qual é o Deus que me levou lá, o que é que eu vou dizer? Diz assim, Moisés: diz que eu serei o que eu serei. Quando tu for, eu me manifestarei. Se tu ir, eu sou simplesmente o que eu sou. Quando tu chegar lá, tu vai ver de fato quem serei eu na tua vida, Moisés. Glória a Deus. É uma incitação de fé. Então Deus olha para um homem foragido, pastor, em cima de um monte e diz: eu te escolhi, e através do teu ministério, pelo meu poder, eu vou libertar o meu povo que clama por libertação.
Então a primeira aplicação é: vá, porque quem te chamou, manda no céu, manda no monte, manda no arbusto, manda em Faraó, manda nos falsos deuses, ele tem todo o poder. Glória a Deus. A primeira aparição do Espírito, porque a intenção do Espírito é o Emanuel, é estar no meio, em comunhão, no meio do povo. Então ele escolhe um homem para ir. Deus mostra a sua ira aos ímpios, que desprezam a Deus, que até em uma Páscoa passada aí, atualmente, os egípcios tiraram todas as múmias dos seus sarcófagos para tentar xingar Israel e dizer: Israel está sendo perseguido, mas as múmias estão aqui. Deus não é Deus de múmias, Deus é Deus de vivos, e nós estamos vivos porque o Espírito de Jesus Cristo, Ele habita dentro de nós. Por isso que nós não seremos múmias, porque quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, glória a Deus. Esse é o desejo de Deus: habitar e trabalhar livremente no nosso meio. Deus resiste a Moisés, lhe dá o amigo Arão. E o propósito do Espírito nesta caminhada, porque eu preciso resumir, que eu tenho que chegar na glória da igreja. Até o tabernáculo ser edificado, Deus desce do monte, entra na porta do tabernáculo, entra no Santo dos Santos e pousa na tampa do propiciatório, que significa tornar aceitável. Mas só uma pessoa, uma vez no ano, era aceito pelo Espírito, que saía com o rosto brilhando e profetizava bênção para Israel, e passava Israel um ano todo abençoado pelo Espírito, através de um homem. O Espírito escolheu pessoas, profetas, juízes, o Sansão que ficava forte, os homens que talharam todo o tabernáculo, pessoas que profetizavam no meio do arraial de Israel, e o Espírito Santo estava apenas sobre. Ele vinha sobre esses homens, mas não era o fim. Esse não era o propósito. E está aí você tentando clamar o Deus de Já, que eu não achei ele na Bíblia, uma tradução com a abreviação de Yahvé, Yah, querendo que Deus faça as coisas no teu tempo. Deus desce no monte, vai no tabernáculo, vai sobre homens. Existe um processo sobre a tua vida. Vai dando glória a Deus, porque a tua tribulação vai produzir paciência, ciência. Você vai entender que Deus trabalha no meio da tempestade, no meio do fogo. Mas uma coisa é certa, promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias. No pior dia da tua vida, o Espírito de Jesus está com você. Quero te lembrar que ontem o Espírito Santo estava com você. Hoje, Jesus está aí com você. E amanhã não sei o que vai acontecer, mas é garantida a presença de Deus. Glória a Deus. E esse é o fato porque nós não desistimos, como foi cantado. Se confiássemos na nossa força, tudo já seria dado por fim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Depois da arca, que é o nosso segundo ponto, e o terceiro, que Deus capacita os homens, eu me aproximo agora do Novo Testamento. Israel permaneceu um período obediente a Deus. E Deus já havia profetizado e mandado Moisés e Josué guardar um CD, que era uma música, que era uma crítica aos desviados. Deus sabe o dia de amanhã. Então diz: Moisés, escreve aí a música dos desviados, porque este povo vai entrar na terra prometida, que eu prometi a Abraão, e eles vão se desviar, e eu vou levar eles para o cativeiro por 70 anos. E quando o povo estava caindo, estava Jeremias, Abacuque, Uda, Sofonias, porque Deus é estratégico. Não importa quem tenha medo que o Espírito Santo fale,
Ele vai falar hoje e amanhã e depois de amanhã. Não queriam que Jeremias falasse e davam tapa no rosto dele, porque a mensagem de Jeremias era: o fogo da ira se acendeu. Então vamos consultar Ulda. E foram lá na periferia, atrás da mulher Ulda. E quando chegaram lá, ela abriu a boca e disse: o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar. Mas como a misericórdia de Deus é infinita, nesta noite o Espírito Santo fala ao meu coração: console a minha igreja através da minha palavra. Deus levanta Isaías: consolai o meu povo, bradai-lhe que a sua servidão já é acabada, que Israel já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que grita no deserto: preparai um caminho ao Senhor. Coração seco, se encha de Jesus. Quer vencer as adversidades, se encha da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas eu já fiz a campanha. Não é a campanha, é o Espírito de Jesus, cheio da presença de Jesus. As lutas vão bater em você, vão cair, mas você vai permanecer de pé. Israel não estava entendendo, porque na hora da desobediência nós ficamos cegos. Estavam angustiados, mas chegou o tempo da glória de Israel. Isaías 40, 27. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Traduzindo, Israel está dizendo: Deus se esqueceu de nós. Estamos num cativeiro. Como iremos pegar as nossas harpas para cantar um hino da harpa 15, se nós estamos aqui presos na caverna, num poço? Mas Deus levanta Isaías em 51, 1 e 2 e dá testemunho de quem é fiel. Deus sempre vai falar bem de quem é fiel, porque quem é fiel é bendito, quem é infiel é maldito. E Deus diz: olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então Deus está dizendo: vocês estão presos aonde Abraão estava, e ele era uma pessoa só, e hoje vocês são milhares, e eu não farei muito mais abundantemente do que aquilo que vocês pedem, clamam ou oram. Essa é a exortação para a igreja nesta noite. Grite para o céu, porque os ouvidos de Deus não estão agravados. Deus está ouvindo a tua oração, e o céu está se movendo nesta noite, e a mão dele não pode ninguém estorvar e nem dizer: Deus, para de trabalhar. Deus está trabalhando hoje e amanhã e depois de amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. A Israel está certo. Ciro e veio os outros, voltaram para Canaã e disseram: eu senti de Deus de não trabalhar na obra, só construir nossas casas. Aí Ageu disse: é por isso que vocês plantam e tem prejuízo, porque a obra ela é prioridade. Prioridade. Eu não consigo explicar o que é chamado, porque Deus chama Amós, que só quer trabalhar com boi. Chama Jeremias, que diz que não sabe falar, é uma criança. Chama Ageu, ou melhor, Ezequiel, que abre a Bíblia e começa a chorar, porque a mensagem era dura. Mas quando ele foi, ele disse: eu fui, mas a mão do Senhor era poderosa sobre mim. A nossa confiança está no Deus que nos chamou. Ele quem te chamou, e o Espírito Santo que habita em você continuará regendo a tua vida. E quando tu pensar em cair, e lembra de Isaías:
não temas, pois, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. Quando tu fores cair, eu não vou permitir. Sou o teu sustentador. O teu sustentador está aqui. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Chega Malaquias, diz que o anjo do concerto vai aparecer. E que o anjo que vai adiante dele já está chegando. Gabriel vai até Zacarias e diz: o teu menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Depois ele vai a Maria e diz: a tua prima já está grávida faz 5 meses, era escondido, para servir de confirmação para tu. Vai lá. E quando ela vai lá, e de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Salvador. Nem barriga tinha, mas porque essa obra, mesmo que estranha, era a obra do Espírito Santo de Jesus. É Ele quem revela o profundo, o oculto e o escondido. E a profecia era: e esse menino será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E a Maria entra no mistério, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade e simplicidade da sua serva. Pelo que desde agora, todas as gerações me chamarão de mulher bem-aventurada. Quando Jesus já é homem, batizado, o Espírito vem sobre ele. Na primeira pregação em Lucas 4, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para movimento, libertar, salvar, curar, colocar de pé aquele que está caído. E o Espírito se movia em Jesus. E Marcos diz: e o Espírito estava nele naquele dia para curar. Nessa noite o Espírito está curando feridas, doenças na alma. Foi repetido aqui umas 6 vezes: não desista, não pare. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Nós não servimos a um Deus de gesso, a um Deus de pau, a um Deus crucificado. Ele foi crucificado, mas Ele está vivo para todo sempre, e Ele está presente na igreja nesta noite. Mas o Espírito que vem para exaltar a igreja estava trabalhando sobre o Cordeiro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele caminhou. João 7,39 diz: o Espírito Santo ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. João 17, Jesus diz: Pai, agora glorifica-me junto de ti, porque se eu não for, o outro não poderá vir. Ficar em Jerusalém, eu vou subir, mas lá do alto vocês serão revestidos do poder. O Espírito está se movendo, a promessa vai se cumprir. Sabe por que a promessa vai se cumprir? Porque o Espírito, Ele é fiel. Jesus, quando se aproxima dos gentios, Ele diz: a igreja é minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus Todo-Poderoso, Ele está sobre a tua vida nesta noite. Ele conhece as tuas fraquezas, mas veja o processo. Quando Jesus morre, homens entristecidos, trancafiados e sem entendimento, desanimados, achando que a obra acabou, achando que o ministério que Jesus prometeu a eles estava em decadência, porque Jesus morreu. O Messias que disse que faria coisas grandes, agora acabou a coisa grande. E a Maria Madalena chorosa, preocupada com o corpo. Cadê o corpo? Cadê o corpo? E o suposto jardineiro diz:
Maria, e o suposto jardineiro era Jesus de Nazaré. Enquanto estamos preocupados com aquilo que estava morto, o Jesus que está vivo para todo sempre, Ele está de pé, exaltado nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que eu não desisto. É por isso que o diabo tenta e sopra contra a igreja, mas nós estamos aqui. Glória a Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. E quando eles foram cheios do Espírito, em Atos 2, segundo Paulo, em 1 Coríntios 12, o Espírito, segundo a sua vontade, distribui os dons para o que for útil. Então a igreja não falta nada, porque ela não falta o Espírito. Então todo mundo está cheio dos dons, só precisa desenvolver pela consagração. Jesus subiu, o Espírito desceu. E agora, o Consolador, aquele que nos justifica, que nos lembra o que Jesus nos ensinou, que intercede por nós e intercede em nós, que juntamente com o mundo que clama, Romanos capítulo 8, a criação geme, diz o apóstolo Paulo. Depois ele diz, e nós também gememos. Quem é nós? A igreja. Então Paulo está dizendo, o mundo sofre porque o fim está se aproximando, e nós, igreja, sofremos também. Mas a diferença é que o mundo tem um espírito para convencer, mas não tem um espírito por habitação. Mas nós sim, Jesus mora em nós, o Pai mora em nós, o Espírito mora em nós. E é por isso que amanhã é garantido a justificação, é garantido a santificação, e a glória do Deus de Israel está sobre a vida da igreja. Glória a Deus. Quem é que aceitaria Pedro como pastor de Jerusalém? Ninguém. Cabeça dura, homem difícil. Mas Deus escolheu ele. Quem aceitaria Paulo, fariseu perseguidor, desprezado em Jerusalém, porque queria adiantar o processo. Mas depois de deserto, de humilhação, de ouvir na boca de Ananias, e eu lhe mostrarei o quanto que deve padecer pelo meu nome, aí ele se fortaleceu. Mas na hora da luta a gente tem costume de repreender, que a gente quer repreender tudo, né? Estamos sofrendo, a gente diz, está repreendido, Satanás. E Paulo era assim, até que a gente aprende as coisas. E Paulo diz, e eu orei 3 vezes para que se afastasse de mim. Sai, sai e sai. E Jesus só lá de cima, tiro não e tiro não. Porque enquanto você sofre, você se põe de joelho e fica bem pequenininho, bem humilde e desejando, eu queria não sofrer isso. Mas depois que aprendi, eu digo é assim para Deus, pelo que sinto prazer na fraqueza, na angústia, nas injúrias, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, eu estou oprimido, eu estou triste, o poder do Espírito de Deus, ele me envolve, ele me enche, e eu fico cheio de Deus para ser usado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Deus está visitando a tua fraqueza para te tornar forte hoje. Deus está visitando a tua pequenez para tu entender, tu só caminha por causa do Espírito. Tu não tem força nenhuma, a tua força é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Ele é a tua força. Ele é a tua força. A igreja ao longo da história, e eu fecho, perseguida, através de uma implosão, ou teologia crítica, ou libertação, que é entrar dentro da igreja para corroer ela por dentro. E aí surge na igreja
E João e Paulo combatem heresias de perdição. E Paulo diz: haverá nos últimos dias homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos. E ele dá uma lista. E ele diz: afasta-te dos tais, ou seja, não se corrompa. Não coloque na sua mesa, porque você é diferente. Não é só evangélico, é crente em Jesus. Quem mora em você é diferente. Os anjos estão adorando Ele agora e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É este que mora dentro de você. E Ele está na igreja, por isso que a igreja ela é santa. Ninguém tira a glória da igreja. Ninguém tira a glória da igreja. Quanto mais Satanás diz: eu vou soprar, tá só as cinzas saem, e debaixo tem a brasa de Jesus que está te acendendo nesta noite, porque o renovo pertence a Ele, a glória vem dEle, e é por isso que não iremos parar. Não iremos parar. Coliseu romano brincava de matar os crentes. E uma jovem de 14 anos de frente a uma grande estátua de mais de 30 metros de altura. Disseram a ela: negue o seu Jesus ou morre. E ela não negou Jesus. E de forma sobrenatural, aquela estátua gigantesca virou em pequenos pedaços e se destruiu toda na frente daquela jovem. Ela foi morta, mas ela não negou ao seu Cristo. Aí eu caminho para a minha conclusão: até onde o teu Cristo é prioridade na sua vida, e o Espírito Santo é lembrança de você todos os dias. Houve um caminho do Espírito, houve um preço que foi pago. É de graça, mas não foi de graça. Houve morte, sangue e choro. O cálice da ira de Deus veio sobre Jesus, e Ele, se agradando da sua obra, olhou para a igreja e disse: recebam o Espírito Santo, recebam o maravilhoso, receba aquele que estará convosco todos os dias da sua vida, mas cuide dele, não entristeça ele, não perca a comunhão com ele, agrade ele, se envolva com ele, se encha do Espírito Santo, porque Deus nos chamou para a santificação. E o que é que a igreja aguarda agora? A igreja recebe uma exortação do texto para Israel, mas que serve para nós, Mateus 25, que é guardar a comunhão, o azeite, porque de forma iminente, no arrebatamento da igreja, os crentes vão desaparecer. Você está preocupado com coisas daqui, tudo vai ficar. A qualquer momento, tudo vai ficar. E o teu corpo revestido de glória vai ver o rosto de Jesus. Quero trazer você à lembrança. Você vai ver o rosto de Jesus. Não é o Jesus do Mel Gibson, não. Não é o Jesus da década de 70 que ficou doente psicologicamente achando que era Jesus. É o Jesus cheio de glória. Aquele que João viu seu rosto como o sol do meio-dia, vestes resplandecentes, e diz: João, eu estive morto, mas eis aqui na tua frente, vivo, vivo, vivo para todo sempre, e cedo venho para buscar a minha igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus, se prepara, porque Jesus está chegando aí.